que ouviram errado, eu falei 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo ao seu pupilo na fé, ao seu filho na fé, capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exortem com toda paciência e doutrina. Versículo 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. No versículo 3, você com sua Bíblia aberta, no versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando para os mitos. Feche seus olhos e oremos mais uma vez. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, o nosso espírito esteja apto para ouvir a Tua palavra, sensível à exortação do Senhor para as nossas vidas. Que ao ouvir essa palavra, o nosso coração não se endureça, mas que ele se renda à Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Que possamos, ó Deus, nessa noite, ó Pai amado, sair daqui, ó Deus, deste local, mas não da Tua presença. Ao sair deste lugar, ó Deus, possamos sair daqui remoendo essa palavra, porque essa palavra vai falar aos nossos corações, porque o Senhor tem muito a nos ensinar através dessa instrução de Paulo ao jovem Timóteo. Pai querido, que a nossa mente seja levada cativa diante do Senhor, em obediência à Tua palavra. Nós cremos em o nome de Jesus, amém? Pode sentar no seu lugar. Eu sei que está quente hoje, está um calorzinho. Meus irmãos, na Nova Tradução Linguagem de hoje, esse mesmo versículo, ele está um pouco mais, algumas palavras trocadas que dá alguma lucidez a mais no texto. Na Nova Tradução Linguagem de hoje vai dizer assim: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos, arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, ao finalzinho aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que a sua vida está para ser entregue como uma oferta de bebida. Ele lutou com o combate, ele guerreou pelo Evangelho, ele lutou pelo Evangelho, ele sofreu pelo Evangelho, mas ele fala que em tudo isso, as glórias do Evangelho só lhe trouxe benefício e vai trazer para aqueles que serão encontrados fiel. Olha aqui que diz o versículo 8: agora está me reservada uma coroa, estéfanos, para que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo está prestes a morrer. Alguns teólogos vão dizer que Paulo já sabia até o dia e a hora que ele ia morrer, mas o texto não nos diz, ok? Mas uma coisa ele sabe, que ele lutou o bom combate, que ele foi fiel às Sagradas Escrituras, no que dizia ele não se envergonhou. Ele é o autor daquele que fala que foi crucificado com Cristo. Paulo também é aquele que fala para nós podermos imitar a vida dele, porque ele é imitador de Cristo. Agora esse homem, ele está prestes a entregar a sua vida, e ele não se envergonha,
morte, mesmo pronto para entregar a sua vida como uma bebida derramada. Olha o que diz o versículo 6: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. E mesmo assim, esse homem ainda tem tempo para exortar solenemente, uma exortação de amor, uma exortação de carinho, aquele a qual ele chama de seu filho na fé. Ele traz uma exortação para o jovem Timóteo, e é uma exortação que serve para o século, da igreja do século 21. A exortação está no versículo 3: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O apóstolo Paulo está chamando aqui os ensinos dos apóstolos, ele está chamando aqui o ensino da palavra, as sagradas escrituras, ele está chamando de sã doutrina, ou seja, a doutrina correta, ou seja, mesmo em face da morte, ele quer que o seu pupilo, ele quer que o jovem Timóteo conserve a sã doutrina. Ele quer, em outras palavras, ele está dizendo: mantenha-se fiel às sagradas escrituras, mantenha-se firme à palavra do Senhor, mantenha-se, uma das traduções de sã doutrina é reto, correto, a fidelidade às sagradas escrituras. Ele usa a expressão sã doutrina. Essa expressão sã doutrina, derivado do grego, é quase a mesma do papel higiênico. Mantenha-se limpo, mantenha-se limpo. Quanto à palavra, quanto à pregação da palavra, mantenha-se limpo, mantenha-se organizado, mantenha-se fiel às sagradas escrituras. Eu estou indo, minha vida vai ser derramada, mas você vai ficar aí. Mantenha-se firme, evangelista, mantenha-se firme nas sagradas escrituras, mantenha-se firme na palavra do Senhor. É uma exortação para a igreja do século 21. O apóstolo Paulo fala muito mais aqui nesse versículo de que é uma sã doutrina. Ele fala muito mais de que permanecer firme às sagradas escrituras. O apóstolo Paulo, ele está prevendo que nos últimos dias haveriam pessoas que iriam desertar. Olha o que diz o versículo: pois virá um tempo, prevendo algo que viria, prevendo algo, um problema interno da igreja, algo que viria de fora, mas atacaria a igreja dentro do seu seio. O apóstolo Paulo prevendo, ele fala: virá tempo em que as pessoas não suportarão as sãs doutrinas, elas não vão suportar a palavra do Senhor, elas não vão aguentar o que está escrito nas sagradas escrituras. Essas pessoas, elas não vão ser fiel às sagradas escrituras. Essas pessoas vão dar ouvido aos seus desejos, essas pessoas vão se inclinar aos seus desejos, essas pessoas vão abandonar as sagradas escrituras. Mas tu, Timóteo, permaneça firme na sã doutrina que de mim recebeste, que da sua família recebeste. A sã doutrina, meus irmãos, nos diz que é o puro, a fidelidade à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo usa sã doutrina para dizer que a igreja, ela caminha debaixo dos propósitos de Deus, que a igreja, ela caminha debaixo da palavra do Senhor. Ela tem que ser fiel às sagradas escrituras. As escrituras, a fidelidade, o apóstolo Paulo vai chamar de sã doutrina. Tanto em 1 Timóteo também como em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai usar sã doutrina quando ele se refere à palavra do Senhor. Em Tito também, em Tito ele vai falar para Tito também ser fiel à sã doutrina. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ao jovem pastor da igreja de Éfeso. Agora uma coisa me chama a atenção. Se você for para Apocalipse capítulo 2, quando Cristo fala ao anjo da igreja, contra a igreja de Éfeso, o Senhor fala: tenho contra ti, depois de uma sessão de elogio, que ela é bem estruturada, que ela tem uma teologia correta, que ela não aceita doutrinas de nicolaítas, pessoas que se infiltram no meio da igreja para distorcer a palavra. Mas o Senhor fala que tem algo contra aquela igreja está abandonando o primeiro amor, aquela igreja está esquecendo do primeiro amor. Alguns teólogos vão dizer que é aquele amor do começo, de quando eles se converteram. Outros vão dizer que não, que é o amor daquela caminhada, que ao longo da caminhada
Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, ele fala: toma cuidado a sã doutrina, toma cuidado com a sã doutrina, porque as pessoas vão abandonar. Tem pessoas que vão abandonar a sã doutrina. E interessante que o apóstolo Paulo, ele não está falando: olha, as pessoas que estão lá fora no mundo, olha as pessoas que estão lá fora lotando estádio, que estão lá fora esperando o ano virar para ir desfilar na Sapucaí. Não, ele está falando daqueles que estão dentro da igreja. É um alerta para mim e para você, meus irmãos. O apóstolo Paulo fala que essas pessoas, que virá um tempo e que essas pessoas, elas não suportarão a sã doutrina. Ele chama os ensinos da palavra do Senhor, ele chama a palavra do Senhor de sã doutrina, e essas pessoas, elas não suportarão a sã doutrina, elas vão dar ouvido aos seus desejos, ela seguirá a outros mestres, ela vai juntar mestres para si, pessoas que vai falar o que elas querem ouvir, elas querem um Deus, mas não querem o Deus da palavra, elas querem um Deus que sirva a vontade delas, mas elas não querem um Deus para que possa servir a vontade dele. Essa é a instrução do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai usar a palavra hagiano de Dacaia, é a mesma palavra para sã doutrina. Hagiano, é interessante que é a mesma palavra que lembra um pouco do papel, ela deriva do papel higiênico, mas é para falar de limpeza, de pureza. Ele está, conserve a pureza, conserve a pureza da palavra, a sã doutrina. Meus irmãos, então nessa noite, meu tema dessa noite é apostasia. Apostasia. Mas o que tem a ver, pastor, a sã doutrina com apostasia? Meus irmãos, tem tudo a ver, porque é devido a rejeitar a sã doutrina que essas pessoas vão começar a apostatar da sua fé, elas vão começar a largar a sua fé, e largar a sua fé aqui, meus irmãos, não é mediante uma luta, mediante uma dificuldade que elas vão passar, mediante um esfriamento, mas é deliberadamente. Essas pessoas, elas vão abandonar a sua fé, elas são desertoras da sua fé, elas vão abandonar a Cristo, elas vão simplesmente de deixar de congregar, simplesmente elas não vão mais aceitar a palavra do Senhor, porque a sã doutrina, elas não estão aptas, elas não estão prontas. E quem são essas pessoas, meus irmãos, que vão começar a desertar da fé? Quem que é essas pessoas que o apóstolo Paulo fala que não vão suportar a sã doutrina? Tem pessoas que gostam de se enganar e enganar as pessoas. Tem pessoas, meus irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Infelizmente, tem pessoas que elas estão perdendo tempo dentro da igreja. Eu não deveria falar, mas eu vou falar. Tem pessoas que estão perdendo tempo dentro da igreja. Tem pessoas que só vêm na igreja para aliviar a consciência pesada. Tem pessoas que não sentem falta da comunhão do corpo de Cristo. Tem pessoas que ainda têm coragem de falar que a igreja sou eu, aonde eu vou é a igreja. Meus irmãos, tomem cuidado. O apóstolo Paulo em 1 Timóteo vai falar que isso é doutrina de demônio. Pessoas enganando e sendo enganadas, estão perdendo tempo dentro da igreja, não querem levar uma vida de retidão, uma vida correta. Elas acham que se enganam, se vestem como crente, falam como crente, andam como crente, mas elas não são crentes. O apóstolo Paulo vai falar que essas pessoas, elas não suportarão a sã doutrina. Essas pessoas, elas não ficarão no meio dos justos. Essas pessoas, elas não têm capacidade de dizer não para a sua carne. Essas pessoas, elas vêm para a igreja para aliviar a sua consciência. Eu vou lá porque estou precisando ser abençoado. Você não vai ser abençoado com um peso na sua consciência, meus irmãos. O meu Deus não é um Deus de barganha. Posso ouvir amém? E o apóstolo Paulo, meus irmãos, então ele começa antecipando um cenário que seria para a igreja. Ele fala da apostasia, ele fala que esse tempo viria. E que tempo é esse, o apóstolo Paulo? Ele fala que cresceria dentro da igreja a rejeição pela palavra do Senhor. Você com sua Bíblia aberta, olha o que diz aí. Elas não suportariam a sã doutrina. É uma crescente rejeição ao ensino, à palavra do Senhor. Essas pessoas, elas não têm o Espírito, por isso elas não suportam a sã doutrina. Elas não suportam ser confrontadas pela palavra. Elas não aceitam a palavra porque a palavra vem de Deus. Elas não aceitam porque elas não
massageia o ego delas, porque afinal de contas ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu do jeito que é, mas a palavra do Senhor fala que estreita é a porta, o caminho é estreito. Posso ouvir amém, meus irmãos? O problema aqui que o apóstolo Paulo lista, meus irmãos, não é a falta de ensino, não é a falta da palavra, mas é o sentido, coceiras no ouvido. Essas pessoas não querem ouvir sobre pecados, elas não querem ouvir sobre a sã doutrina, ela quer ouvir aquilo que massageia o seu ego. Meus amados, o motivo dessa deserção é segundo os seus próprios desejos, segundo os seus próprios desejos. As pessoas não estão dispostas. Essa pessoa que está abrindo mão da sua fé, ela não aceita ser confrontada. Essa pessoa não aceita ser confrontada. Essa pessoa, talvez ao acabar esse sermão aqui nessa noite, vai falar: poxa, eu senti falta do pastor Barreira. Quem sabe, talvez nessa noite, ele traria uma palavra de ânimo ao meu coração, mas uma palavra onde eu vou para a igreja e o pastor fala que talvez eu estou me enganando a igreja, que eu estou brincando de ser crente. Meus irmãos, olha a vida de uma pessoa que é piedosa, olha a vida de uma pessoa que guarda a palavra. Jeremias fala que quando encontrou a palavra do Senhor, ele comeu as palavras do Senhor, ele teve fome da palavra do Senhor. Hoje que nós temos dentro da igreja, eu não vou generalizar, mas hoje que nós temos dentro da igreja é um bando de urubus, abutres, pessoas que só querem encher a barriga e não quer saber de onde que vem a fonte. O apóstolo Paulo está prestes a entregar a sua vida pelo Evangelho, com alegria no coração, porque ele combateu o bom combate. Agora ele passa a responsabilidade para Timóteo e fala: Timóteo, abre os seus olhos, porque está chegando um tempo em que muitos não vão suportar essa palavra. Morrer com Cristo como eu morri, agora eu estou parafraseando. Nem todos vão morrer com Cristo como eu estou morrendo. Nem todos estão dispostos, aqueles que se dizem crente, estão dispostos de abrir mão da sua vida. Nem todos estão dispostos a ser imitadores de Cristo como eu fui na minha vida. Esses são aqueles que estão abandonando a sã doutrina. E minha pergunta nessa noite é: meu irmão, quem é esses que estão apostatando da fé? Apostasia, meus irmãos, como eu disse, é muito maior do que um desânimo, do que uma frieza. A pessoa deliberadamente, ela abre mão da sua fé, ela abre mão de Cristo. Deus já não é mais o centro da sua vontade, o coração dela já não pulsa mais pelo Senhor. Assim como Demas, Paulo fala que Demas o abandonou amando o presente século. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não suportando a sã doutrina, mas amando a própria vida, amando o presente século. Essas pessoas começam a desertar da fé. E uma das traduções aqui para apostata, aquela pessoa que abre mão da fé, é divórcio. A pessoa está divorciando da sua fé, ela está largando Deus, deliberadamente ela está abandonando o seu Deus, ela está abandonando o Senhor, ela está largando a Deus, pois ela já não sente mais prazer de estar no meio da congregação, ela não sente mais prazer de louvar a Deus, ela não sente mais prazer de dizimar a casa do Senhor. Essa pessoa, ela começa a trazer no seu coração muito mais que um sentimento de indiferença. As coisas espirituais já não têm mais atenção na sua vida. Essa pessoa, ela está abrindo mão da sua vida espiritual. E eu vou chegar lá, porque em Hebreus capítulo 6 nós temos uma briga teológica muito grande aqui. Como pode uma pessoa que batizou, como pode uma pessoa que experimentou o Espírito Santo, como essa pessoa, ela apostata da fé, ela abre mão da sua fé, deliberadamente, conscientemente, ela larga a sua fé. É um dos problemas que nós temos para resolver. Olha o que diz o versículo 3. A primeira atitude que nós vamos, meus irmãos, ver de uma pessoa que de fato está abrindo mão da sua fé, é o abandono da verdade. O abandono da verdade. Olha o que diz o versículo 3: pois virá um tempo em que não
suportarão a sã doutrina. É uma rejeição consciente da sã doutrina, é uma rejeição consciente da palavra do Senhor, é um afastamento definitivo. O apóstolo Paulo fala: olha, Timóteo, tem pessoas no meio de você, no meio da congregação, no meio da igreja, que elas de fato vão abrir mão da fé, de fato elas não vão querer mais, elas vão se divorciar de Cristo, elas vão abandonar a Cristo. É um espírito de apostasia. A palavra fala que antes, em Apocalipse, que antes de se levantar o homem da iniquidade, o que viria? Apostasia. Apostasia, meu irmão, não é para o povo que está lá fora. Apostasia é um inimigo da igreja, um inimigo interno da igreja. Quem vai apostatar da fé? Somente aqueles que de fato uma vez confessaram a Cristo, de fato aquelas pessoas que uma vez se entregaram a Cristo. Mas Júnior, peraí, como que pode uma pessoa que de fato se entregou a Cristo, como que elas podem abandonar a fé? Meus irmãos, nós sabemos que um dos pecados sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é morrer sem Cristo. Mas algumas correntes teológicas vão dizer que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é justamente a apostasia. Justamente porque conscientemente a pessoa está abandonando a Deus. Conscientemente essa pessoa, ela largou a Deus. Então tem algumas correntes teológicas que vão dizer que não é o abandono, não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é morrer contra o Espírito Santo. Eu, para mim, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é você morrer sem o Espírito Santo. Alguns vão dizer que é justamente isso aqui, quando a pessoa deliberadamente ela abre mão da sua fé. Não quero seguir a Cristo, eu não quero mais a Cristo. Então o primeiro sinal, meus irmãos, que nós vamos ver é o abandono da fé. O apóstolo Paulo fala que essa apostasia que entraria no meio da igreja, que estaria no meio da igreja, traria um abandono da fé verdadeira. Essas pessoas, elas abririam mão da sua fé, elas não mais sentiriam o prazer de estar na vontade do Senhor, essas pessoas não mais teriam alegria, e muito mais, meus irmãos, que eu não vou no culto, muito mais de eu não dizimar, muito mais de eu não orar, muito mais de eu não abrir a minha Bíblia, é deliberadamente, conscientemente, a partir de hoje, eu não sou mais cristão, a partir de hoje, eu abandono a Cristo, a fé não serve para mim, a partir de hoje eu estou entregando a minha fé. Isto é apostasia, esse mal, meus irmãos, que opera dentro da igreja, esse mal que ronda a igreja, podemos dizer, muito mais que um fantasma que assola alguns irmãos, e a gente vê isso muitas das vezes na vida de alguns irmãos. Não estou falando que aqui presente, viu, meus irmãos, mas ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa fé, a gente vê pessoas abrindo mão. Mas espera aí, aquela pessoa, ela pregava, mas aquela pessoa profetizou em nome de Jesus, mas aquela pessoa cantava, mas aquela pessoa fez isso, e hoje aquela pessoa está no mundo. É muito mais que desviar. Essa pessoa, ela abriu mão da sua fé. E Paulo vai dizer que isso é uma apostasia que opera no meio da igreja. Essas pessoas não suportariam a sã doutrina, essas pessoas abandonariam a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 6, você coloca um asterisco aí, você que está anotando. Hebreus capítulo 6, versículo 6 vai dizer assim: mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando dele publicamente. Meus irmãos, o capítulo 6 de Hebreus, ele é muito sério, e eu quero que você dê uma atenção sobre isso. Olha como é que diz o versículo: mas apostataram da fé. Quem que é apostata da fé? Quem é um apostata? Aquele que abre mão da fé. Presta bem atenção. Mas apostataram da fé. Sim, é impossível, presta bem atenção, é impossível que tais pessoas sejam conduzidas
ao arrependimento. Olha o que o autor dos Hebreus está dizendo, presta bem atenção, que uma pessoa que, presta bem atenção, igreja, olha aqui para mim, 1 minuto só, é impossível que aquela pessoa que abriu mão da sua fé, ela se arrependa. Não sou eu, é a sã doutrina que está me ensinando. Olha o que diz: é impossível que tais pessoas sejam conduzidas ao arrependimento. O versículo continua: tendo em vista que contra elas, presta minha atenção, contra si mesmas, estão crucificando outra vez o Filho de Deus. O que é que essas pessoas estão fazendo? Zombando publicamente dele. É difícil uma pessoa, presta bem atenção, o apóstolo Paulo vai colocar, o autor dos Hebreus vai colocar aqui que é impossível, presta bem atenção. Eu estou falando assim, o apóstolo Paulo, mas não se sabe qual é o autor dos Hebreus, viu, meus irmãos? Como eu estou falando de Paulo aqui, aí às vezes, mas não sai daqui falando que é o apóstolo Paulo, não, ainda, né? Ninguém se sabe o autor dos Hebreus. Presta bem atenção, é impossível que tais pessoas sejam conduzidas ao arrependimento. Mas peraí, pastor, eu posso abrir mão da minha fé? Peraí, eu posso dizer não para o Senhor e futuramente eu posso voltar novamente para a igreja. Eu posso dizer não para Deus e futuramente eu posso voltar a congregar. A sã doutrina, a qual o apóstolo Paulo está pronto a derramar a sua vida por ela. Olha o que ela diz: é impossível que tais pessoas sejam conduzidas ao arrependimento. Uma vez apostada, sempre, uma vez que você abriu mão da sua fé, é impossível que você volte ao arrependimento. Lógico que, com todo o contexto, tem as suas implicações teológicas. Alguns vão dizer aqui que algumas correntes teológicas vão dizer que são aquelas pessoas que não tiveram um encontro real com Deus. Então essas pessoas que não tiveram um encontro real com Deus vão abrir mão da sua fé. Mas o texto diz que é improvável aquelas pessoas que abriram mão, presta bem atenção, a palavra diz aqueles que apostataram da fé. Não é aqueles que não tinham fé, mas é aqueles que têm fé, abriram mão da fé. O que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, meus irmãos, é muito mais, presta bem atenção, é muito mais que deixar de vir na igreja, é muito mais que deixar de dizimar. O que o apóstolo Paulo está alertando a esse jovem pastor de Éfeso é muito mais que: eu não vou na igreja hoje, quarta-feira, eu não vou na igreja, eu não vou participar disso, eu não vou participar daquilo, eu vou na igreja quando a minha consciência mandar eu ir. É muito mais do que isso. Essas pessoas, elas estão abrindo mão da sã doutrina, elas não suportam a palavra do Senhor, ela não consegue ficar nem 40 minutos ouvindo a palavra do Senhor, mas ela consegue ficar na frente da televisão, vendo um jogo de futebol, maratonando Netflix, começa aí, vai até de madrugada, mas ela não consegue, ela não tem prazer de meditar na palavra do Senhor. Essas pessoas, elas não têm tempo para a palavra do Senhor, a vida delas são corrida, o tempo dela é corrida, ela tem que trabalhar, ela tem que sustentar a família dela. Isso é um espírito de apostasia dentro da igreja. Se a pessoa não tem tempo para Deus, ela tem tempo para quê? O apóstolo Paulo fala, essas pessoas, elas querem ouvir o que lhe convém, elas querem massagear o seu ego, ajuntarão para si mestres, ajuntarão para si falsos mestres, e nós estamos cheios deles. Meus irmãos, eu não tenho tempo para me ater ao Hebreus capítulo 6, mas aqui é poderoso, eu já comecei a estudar, já comecei a me labutar em cima desse texto. O pastor Russell Shedd, doutor, pastor, teólogo, escritor, Russell Shedd, ele vai dizer assim, presta bem atenção, comentando esse versículo: tais pessoas, presta bem atenção, igreja, tais pessoas expulsaram Cristo das suas próprias vidas. Meus irmãos, quando eu li isso aqui do Dr. Russell Shedd, eu falei: isso aqui é anátema, meu irmão. Isso aqui, quem fazer um negócio desse, seja amaldiçoado. Mas olha o que ele diz: tais pessoas expulsaram Cristo
de suas próprias vidas, ou rejeitaram sua reedificação como filho de Deus. Sabe o que elas fizeram? Rejeitaram a Cristo. Sabe quando eu falo que eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo no trono da graça? Essas pessoas estão dizendo: eu não tenho parentesco nenhum com Cristo, eu não sou filho de Deus, Deus não é o meu pai. É isso que o seu chat está colocando aqui ao comentar esse versículo. Eu falei assim: gente, isso aqui é pesado para o doutor poder parafrasear esse versículo, mas é uma seriedade, meus irmãos. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, ele não está brincando, ele está dizendo claramente que tem pessoas que elas não vão suportar as sagradas escrituras. Sabe, meus irmãos, uma outra coisa que eu falo, que o evangelho ele é perigoso. O evangelho é a coisa mais séria que tem na sua vida, é o evangelho, porque é através dessa palavra, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Toda a sua vida depende disso aqui. Toda a sua vida depende disso aqui. Não é do seu salário, não é do seu emprego, não é o tanto que você ganha, não é se você tem uma boa ou uma má família. Depende disso aqui. E o apóstolo Paulo fala que muitas pessoas não suportarão aos ensinos da palavra do Senhor. Essas pessoas não suportariam essa doutrina. Então o espírito de apostasia vai entrar no coração dessas pessoas. E o doutor, pastor, teólogo Wilson Shedd, ele vai dizer: tais pessoas expulsaram Cristo da sua vida. Tais pessoas estão dizendo: não, Deus não é o meu pai, e não é um ateu, é uma pessoa consciente, é uma pessoa que tem entendimento, meus irmãos. Hebreus capítulo 6, versículo 6 vai dizer que para essas pessoas é impossível haver arrependimento, porque essas pessoas estão crucificando a Cristo novamente. Essas pessoas, elas estão zombando do sacrifício de Cristo. Apostasia, um perigo dentro da igreja. Muito mais que deixar de vir um culto, essas pessoas estão abandonando a Deus. Não, Deus não é o meu pai. Não, eu não tenho herança nenhuma com Cristo. Essas pessoas estão crucificando a Cristo novamente. Essas pessoas estão zombando do sacrifício de Cristo na cruz. É impossível que essas pessoas se arrependam novamente. Quantos aqui, meus irmãos, nessa noite estão prontos a ouvir e acatar a palavra do Senhor, a sã doutrina? Quantas pessoas de fato estão dispostas a viver o Evangelho de Cristo? Quantas pessoas de fato aqui nessa noite pode dizer que está guardando a palavra de Deus dentro do coração? O apóstolo Paulo está entregando a sua vida, mas está deixando uma orientação. A igreja do século 21 está deliberadamente abandonando a Cristo. Paulo está dizendo para aquele pastor: eles não vão suportar essa doutrina. Cristo vai dizer à igreja do Apocalipse que se essas pessoas não se voltarem novamente ao primeiro amor, qual que seria o castigo daquela igreja? Deus tiraria, Cristo tiraria o candelabro daquela igreja, o candelabro farão sairia do meio daquela igreja, eu vou sair do meio daquela igreja. A igreja foi chamada para ser luz, e a igreja que rejeita Cristo vai para o inferno. Em Judas, no livro de Judas, ele vai dizer que essas pessoas são sinagogas do diabo. O que é sinagogas do diabo, pastor? São igreja do diabo. Pessoas que estão se enganando dentro da igreja. Para de perder tempo dentro da igreja. Se você é verdadeiramente um cristão, viva como cristão. Mas se você não é, sai daqui nessa noite e não volta aqui nunca mais. Sinagogas do diabo, dando coceira no ouvido, ajuntarão para si mestres, pessoas aduladoras do mal, não suportarão a sã doutrina, estão crucificando a Cristo com suas atitudes, estão zombando de Cristo, não suporta a sã doutrina. Mas em segundo ponto, meus irmãos, quem são esses que vão apostatar da fé? Quem são esses que estão abandonando deliberadamente, conscientemente a fé? São pessoas que estão buscando o próprio interesse.
determinada reunião, não era reunião, não, era um velório mesmo, e o padre falou assim que o inferno não existe. Eu pensei, poxa, mas isso aí foi na época medieval, né? Que a Igreja Católica espalhou que o inferno não existia, né? O inferno era só, o capeta não existe, era só uma figura do mal. Qualquer coisa poderia, que se oposse a você, poderia ser o diabo, poderia ser o inferno. E ele disse que o inferno não existia. Algumas pessoas cheiram o pulmão de ar, tipo assim, bom, então pelo menos existe, né, um lugar mau. Essas pessoas, meus irmãos, elas querem ouvir aquilo que agrada. Meus irmãos, presta bem atenção aqui nessa noite. Olha só, presta bem atenção. Olha aqui para mim, presta bem atenção. Se eu pegar esse microfone aqui nessa noite e falar assim, Deus está me mostrando aqui nessa noite que tem pessoas aqui que têm problema financeiro. No mínimo aqui, no mínimo 3, 5 pessoas vão levantar a mão. Se eu falar assim, Deus está me mostrando aqui que tem pessoas que estão passando por enfermidade, umas 10 pessoas vai levantar a mão. Deus está me mostrando aqui que tem pessoas aqui que estão vivendo o pecado. Ninguém vai levantar a mão porque ninguém quer se denunciar, né? Mas todo mundo vai falar assim, Deus está falando comigo. Agora eu te pergunto, isso é revelação de Deus? Deus está revelando para mim alguma coisa? Mas se eu estou em determinada igreja, Deus está falando, Deus está movendo. Mas irmãos, isso não é revelação. Isso não é revelação. Quem não tem problema financeiro, problema de saúde, quem não está enfrentando problema com o pecado, porque enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós vamos livres do poder do pecado, mas não do pecado, o pecado ainda continua operando. Agora, quando somos confrontados na nossa maneira de viver diante do Senhor, aí nós essa igreja já não serve. Ah não, peraí, aí já está tocando, o pastor não está achando que ele é santo demais, que ele está vivendo em santidade demais. Meus irmãos, a segunda coisa que nós vamos ver na vida dessas pessoas, é que essas pessoas estão buscando seus interesses. A igreja ao gosto do cliente. A igreja que profetiza, a igreja tem acho que foi mediante o ano 2000, tinha uma autora que ela lançou um livro que foi A Divina Revelação do Inferno. E o livro dela fez tanto sucesso, que eu acho que ela conversando, lógico, né, meus irmãos, não é zombaria, não, só Aí ela lançou, o primeiro livro dela ela lançou lá, Divina Revelação do Inferno. O negócio foi tão bom que ela lançou Divina Revelação do Céu, Divina Revelação de Deus, Divina Revelação de Cristo, Divina Revelação do Espírito Santo, Divina Revelação dos anjos, Divina Revelação, mas é tanta Divina Revelação que parece que só revelou para ela. Mas é uma série de Divina Revelação, porque o negócio rendeu dinheiro, o negócio trouxe um certo... Então essas pessoas, elas não querem ser confrontadas. Essas pessoas, elas querem ouvir o que lhe convém. Então, gente, como é gostoso, gente, ouvir. Ô irmão, você que está passando por uma luta aí, Deus vai ser contigo. Meus irmãos, Deus é comigo. Com luta ou sem luta, Deus é comigo. Ele fala que jamais me abandonará, jamais vai me deixar. Deus é comigo. O salmista fala, se eu for lá no alto do monte, Deus está. Mas se eu for no mais profundo do abismo, aonde Deus está? Deus está lá comigo. O meu Deus não é um Deus que me trata da mesma maneira que eu trato dele, não. O meu Deus não é um Deus de chantagem, não. Uma vez comigo, sempre comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Deus está comigo. Não é por A ou B ou por C. Mas essas pessoas, elas precisam ouvir aquilo que lhe convém. Elas precisam estar numa igreja onde o ego delas é massageado. Elas precisam ouvir de um pastor, de um profeta. Elas precisam ouvir de alguém que, é isso, é aquilo outro. Isso não é essa doutrina. Isso não é a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, alguns teólogos vão dizer que ele já sabe a hora e o dia que ele vai morrer, e mesmo assim ele está lá escrevendo a palavra, ele está escrevendo para Timóteo.
2. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Olha só: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorta com toda paciência e doutrina. É isso que Timóteo deveria fazer para a igreja: é exortar, é corrigir a palavra. Não está aqui para passar a mão na cabeça de quem pecou, não está aqui para massagear o ego de ninguém, não está aqui para dizer o que você está ou o que você não vai ter. Está aqui para pegar a palavra do Senhor, está aqui para falar da palavra do Senhor, não está aqui para falar de política, não está aqui para falar disso e daquilo outro, está aqui para dizer a sã doutrina. É o que o apóstolo Paulo fala: exorta essa igreja, corrige essa igreja, prega para essa igreja. Meus irmãos, mas quando a gente começa a pregar essa doutrina, rapidamente começa a chegar no nosso ouvido que o pastor está sendo duro demais, está sendo apelativo demais. Vocês querem ouvir o quê? Vamos fazer uma enquete no WhatsApp. Vocês querem ouvir o quê? O que vocês querem ouvir? A igreja a gosto do freguês? O apóstolo Paulo fala nesse sentido, conselhos, mas ao contrário disso, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo do quê? Da sã doutrina que você ouviu. Ouviu de quem, Timóteo? De mim. Retenha com fé e amor a Cristo o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Também 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 vai dizer: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais você tem a convicção, pois você sabe de quem aprendeu, de quem? Dos seus parentes, da sua mãe, da sua avó, que transmitiram as sagradas escrituras para você. A ordem para Timóteo é permanecer nas coisas que aprendeu. A ordem para Timóteo é ensina a sã doutrina. A ordem para Timóteo era para exortar aquela igreja, não era para ficar jogando conversa fora, não é para ficar massageando o ego daquela igreja, não é para passar a mão no pecado de ninguém naquela igreja, mas é para exortar, é para trazer conhecimento, trazer a sã doutrina. A sã doutrina, meus irmãos, um dos maiores desafios da palavra, um dos maiores desafios da igreja é se permanecer fiel às sagradas escrituras, meus irmãos. Hoje, o que é de igreja que parece com a igreja, estão pregando o que o apóstolo Paulo chama de um outro evangelho, estão pregando anátema. Igrejas estão lotando porque estão massageando o ego das pessoas. Quem não quer aqui, meus irmãos, ter 2, 3 carros? Quem não quer morar na orla da Pampulha? Quem não quer andar de jatinho? Quem não quer isso? Quem não quer aquilo outro? Quem não quer um negócio desse? Até pecando vai estar pecando, né? Porque a palavra, né? Porque encontra 2 extremos, né? Ou é a teologia da prosperidade ou é a teologia da miséria, né? Andar fedendo, sujo e com fome, né? Porque o extremo da teologia da prosperidade é a teologia da miséria, né? A pessoa é tão humilde que ela não toma nem banho. Diz que um rapaz ganhou um prêmio, né, numa determinada cidade, e a pessoa mais humilde que tinha naquela cidade. No dia que eu fui ganhar o prêmio, eles não deu ele o prêmio. Por que não deu ele o prêmio? Não era mais humilde, ele foi receber o prêmio de mais humilde? Ele deixou de ser humilde. Então, meus irmãos, tem muitas pessoas que vêm à igreja com expectativas erradas. O apóstolo Paulo fala que essas pessoas, elas não querem ouvir a palavra, elas não suportarão a sã doutrina. A instrução de Paulo para Timóteo é: permaneça nas coisas que você tem ouvido, permaneça na sã doutrina que de mim você recebeu, exorte essa igreja, chame a atenção dessa igreja, não passa a mão no pecado dessa igreja não. Timóteo é um jovem, ele está liderando homens, mulheres, casados. Imagina Timóteo instruindo um problema de relacionamento, um casal lá que está enfrentando um problema de relacionamento. Imagina o jovem Timóteo exortando a igreja, um senhor lá de 70 anos, e Timóteo com 25 anos, indo exortar essa pessoa. Mas o que ele está usando aqui não é suas palavras, é a sã doutrina.
Não é as palavras dele, é a sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com a verdade da fé a boa doutrina que tem seguido. Esse jovem, ele foi orientado a se permanecer fiel às Sagradas Escrituras, mas se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo. Um bom ministro de Cristo. Você quer saber se a pessoa é um bom pastor? Você quer saber se aquela pessoa é um profeta de Deus verdadeiramente? Vê se ele está pregando a palavra, vê se o sermão dele está de acordo com a palavra do Senhor. Não é pelo que ele anda prometendo, não é pelo que ele anda falando. Tem pessoas que fazem doutrina com milagre do Senhor. Jesus curou lá atrás, Jesus tem que curar hoje. Ninguém marca a hora para o Espírito Santo, não, meus irmãos. É nós que nos colocamos na direção do Espírito Santo. Para de ficar correndo atrás daquilo que alimenta o seu ego. Para de correr atrás daquilo que está coçando a sua orelha. Vamos ali que tem uma fulana lá que tem uma revelação do inferno. Vamos ali que tem fulano que tem uma revelação do céu. Vamos ali que tem uma fulana que foi no inferno 3 vezes e não foi nenhuma vez no céu. Vamos ali que tem fulano ali que está revelando o CPF. Vamos ali que tem fulano que não sei o que lá. Para de correr atrás dessas misérias. Para de correr atrás daquilo que está alimentando o seu ego. Para de querer ouvir aquilo que não é a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo fala que essas pessoas não suportarão a sã doutrina, elas não vão ficar no nosso meio, essas pessoas vão abrir mão da fé ao espírito de apostasia. Hebreus capítulo 6, versículo 6 vai falar que essas pessoas são incapazes de se arrependerem. Outro dia está aqui cantando, levantando a mão, amanhã está ao rosto do inferno. Deliberadamente abriram mão da vontade de Deus. Mas em último e terceiro lugar, meus irmãos, essas pessoas que se apostam da fé, que apostataram da fé, seguem a falsos ensinos. Eu finalizo aqui falando que essas pessoas, eu não texto, a sã doutrina nos diz, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 4, ela se recusa a dar ouvido à verdade, voltando-se para mitos. O que são esses mitos? São ensinamentos sem base na verdade. São ensinamentos que não têm base na verdade. Tito capítulo 2, versículo 1, Paulo escrevendo também a um jovem Tito, ele vai dizer, você porém fala o que está de acordo com a sã doutrina. A ordem é falar de acordo com o que está na sã doutrina, porque essas pessoas, elas estão voltando os seus ouvidos a mitos, elas estão querendo mais ouvir historinhas dentro da igreja, do que de fato ouvir a sã doutrina. Martinho Lutero, ele vai dizer que qualquer ensino que não se enquadre às Sagradas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Mas se Lutero tivesse aqui, esse versículo talvez seria outro. Por quê? Porque as pessoas, elas estão correndo, elas estão querendo ir atrás de milagres. Lutero vai dizer, qualquer ensino que não se enquadre nas Sagradas Escrituras deve ser rejeitado. Qualquer ensinamento que não esteja de acordo com a palavra do Senhor deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Mas essa não é uma realidade no século XXI. Estamos abandonando essa doutrina, meus irmãos, porque estamos correndo atrás de mitos. Olha o que diz o 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, já estou encerrando. Seguirão espíritos enganadores. Seguirão espíritos enganadores. O que são esses? Paulo chama essas pessoas, esses ensinos de espíritos enganadores. Pessoas que se deixam ser enganadas por demônios, são doutrinas de demônios, são ensinamentos de demônios. Eu não duvido, meus irmãos, que Deus ainda continua usando muitas pessoas. Tem muitas pessoas nessa nação séria que ainda continua profetizando, e eu não me limito ao Espírito Santo. O Espírito Santo usa pessoas sim para profetizar, mas o que está acontecendo aí no chamado
neopentecostal, isso não tem nada a ver com a igreja do Senhor. Isso não tem nada a ver com a sã doutrina. O que eles andam dizendo aí, que o Senhor anda dizendo, que Cristo anda dizendo, são ensinos de demônios. Ensino de demônios. E a palavra do Senhor fala para a gente não desconsiderar os desígnios de Satanás. Uma vez minha mãe trabalhava com uma mulher espírita, vamos falar macumbeira, né? Ela era espírita, e minha mãe perguntou a ela se ela tinha visto um demônio, né? Se o demônio tinha aparecido para ela, para essa mulher em pessoa. E ela falou: várias vezes aparece. Mas ei, como é a fisionomia dele? Ele é lindo demais. Nossa, é bonito demais. Nossa, você tem que... É a coisa mais linda que eu já vi, é o demônio. A mulher falou. Espíritos enganadores. O diabo se transforma em anjo de luz. Para enganar quem, igreja? Aqueles que não suportam a sã doutrina. O diabo não quer enganar aqueles que estão lá fora na mão dele. É para nos enganar. É para trazer frieza ao nosso coração. Pessoas que não suportam a sã doutrina vai dar ouvidos a quê? A espíritos enganadores, a mitos, a fábulas, aquilo que não é verdade. Ele vai falar de mitos, de fábulas, para dizer que aquilo que não é verdade seguirão espíritos enganadores. Ele também vai dizer que são doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Só que nós não temos esse filtro. Só que tudo que anda reluzente por aí, meus irmãos, a gente acha que é de Cristo. Assim diz o Senhor. Deus está dizendo. Deus manda dizer. Deus mandou dizer. Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso. Nós não temos um espírito crítico. Os irmãos de Bereia ouviam a palavra do Senhor com a Bíblia aberta, com a Torá aberta. Os irmãos de Bereia participavam do culto ativamente, sabe? Paulo, Silas estavam pregando, e os irmãos de Bereia estavam lá dando um Google na Bíblia, né? Será que isso é verdade mesmo? Será que está em conformidade com a palavra do Senhor? Não, as pessoas estão pregando, está aqui dizendo: Deus manda te dizer isso, aleluia, glória a Deus, olha, Deus manda te dizer isso, que maravilha. Espíritos enganadores estão enganando, estão mentindo para as pessoas, e as pessoas estão dando glória a Deus, e as pessoas estão achando que isso vem de Deus, mas é espíritos enganadores. Aonde esses espíritos estão? Aonde esses demônios estão? Nos púlpitos da igreja. Estão de terno, estão usando a palavra, estão usando os microfones das igrejas, mas estão trazendo engano. São palavras do diabo, sempre será a palavra do diabo. Nós não temos esse espírito, não é um espírito, mas nós não temos esse caráter de: o que eu vou fazer quando eu chegar lá em casa? De fato eu vou pegar as Sagradas Escrituras e vou conferir se o pastor Júnior pregou, se os versículos que ele usou é correto. Deixa eu ver se o pastor Júnior usou um versículo fora do contexto. O pastor Júnior pode ter equivocado lá em alguma coisa. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu prato de comida, vou correr para frente da televisão. Eu quero ver as reportagens, aqui ninguém assiste a Globo, né? Então, todo mundo vai ver a Record, vai ver alguma coisa. Então, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver uma reportagem. Deixa eu maratonar mais um capítulo aqui da minha série. Nós não temos. Pegar a palavra do Senhor. Aí, quando começa a surgir, mas aquele de um pregador, meus irmãos, que eu admirava demais na conta. Nossa, o homem tinha um conhecimento, ia pegar uma Bíblia pequenininha, e ele ia lá no texto, e parece que o Espírito ia dando nele, assim, a mensagem. Isso é uma coisa tremenda. Para minha tristeza, é um pastor de igreja inclusiva. Uma das suas heresias quer dizer que Deus é gay, né? Uma das heresias quer dizer que Jesus é gay. Isso é um alerta para nós. Nem tudo que anda dizendo por aí, que anda pregando por aí, meus irmãos, nem tudo que anda dizendo que igreja é igreja, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer que seguirão
a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. O que é doutrina de demônios, meus irmãos? Se tem sã doutrina, tem doutrina de demônios. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se tem palavra de Deus, tem palavra do diabo. Se tem homem de Deus, tem homem do diabo. Tem filho de Deus, tem filho do diabo. Tem a trindade de Deus, tem a trindade do diabo. Tem o homem de santidade de Deus, tem o homem da iniquidade do diabo. E por que eu ando abrindo os dentes para tudo e achando que tudo vem de Deus? Por que eu não tenho um espírito crítico para analisar, para buscar, para correr atrás? Por que eu não posso chegar em casa, abrir as Sagradas Escrituras, vou mandar um zap para o pastor Júnior, que eu não entendi esse versículo, eu quero explicação. Ele me deu explicação. Nós não temos isso, mas nós precisamos, para nós é melhor aceitar tudo quanto sendo de Deus. Tem uma igreja aí que começou a aceitar músicas mundanas, músicas seculares, no meio da igreja, e eles encerraram o culto deles com a música do Raul Seixas, Tente Outra Vez, né? Tente outra vez, todo mundo com a mão para cima, tente outra vez, se não deu certo, tente outra vez. Estão misturando o sagrado com o profano, estão profanando o que é sagrado. São sinagogas do diabo, como Judas disse. Só que as pessoas estão lá levantando a mão, cantando a Raul Seixas. As pessoas estão lá sendo enganadas, enganando, achando que estão indo para o céu. O apóstolo Paulo fala que essas pessoas não suportam o ensino da palavra do Senhor. Essas pessoas, elas não suportam a palavra do Senhor, vão abandonar a fé, são um espírito de apostasia, estão abrindo mão deliberadamente de Cristo, para seguir a espíritos enganadores, doutrinas de demônio, estão crucificando a Cristo. É impossível uma pessoa dessa arrepender. Esse é o cenário de uma igreja que o apóstolo está prevendo. Olha, Timóteo, eu estou pronto a entregar a minha vida, mas você vai liderar uma igreja. Abra os olhos, exorte, viva a palavra do Senhor, não abra mão, não negocie a palavra do Senhor, seja exemplo, não passe a mão nos erros, viva o Evangelho. Eu não tenho medo da comunidade batista bíblica, isso fica bem ciente que para todos que estão aqui presentes, eu não tenho medo de congregar aqui com 2, 3, 4 pessoas, e alguém passar ali na porta e falar, mas aquela igreja não tem pessoas, aquela igreja está acabando. Não, meu irmão, não adianta ter uma igreja de 100, 50 mil pessoas, mas nem a metade está indo para o céu, nem a metade está indo para o céu. Mas eu prefiro ficar com 10, 15 pessoas, mas que essas 10, que essas 15 pessoas estejam num só propósito, buscando a verdade, buscando a palavra do Senhor e indo para o céu. Porque muitas pessoas que se dizem Senhor, que estão achando que estão indo para o céu, mas estão indo para o inferno. Não aceita a sã doutrina, não brinque com o seu Senhor, meus irmãos, não brinque com Deus, pare de se enganar. Se você não serve para o Evangelho, nunca mais volta aqui novamente. Mas se você de fato é uma pessoa que nasceu de novo, então viva, para com essa vida miserável, essa vida medíocre, de dar ouvido a espíritos enganadores. Eu finalizo 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas, e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso, e nada entende. Essa pessoa não entende nada da palavra do Senhor. Essa pessoa que não vive de acordo com a sã doutrina. Essa pessoa que ela não quer. Mas eu estou tentando viver de acordo. O justo viverá pela fé. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pela fé. Pessoas estão abrindo mão da sã doutrina, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios
estão enganando e sendo enganadas. O apóstolo Paulo fala que essas pessoas não suportarão. Nos últimos tempos, essas pessoas não suportarão a sabedoria. Não suportarão a sabedoria. Não suportarão a palavra do Senhor. Vão começar a dar ouvido a enganos, o que ela quer ouvir massageia o ego dela, e ela quer ouvir historinha. Ela quer ouvir que no seu, a pessoa começar a contar aqui história da vida dela e abandonar a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu quero que você fique de pé, nós vamos orar nessa noite.